Paz e bem, ou como me dizia um amigo padre, força e coragem. Esse é um novo bloco de reflexões, mas talvez mais de informações ou de lembrança de pessoas magníficas, admiráveis, do campo das religiões e fora delas. Igreja Católica, do budismo, das religiões indígenas, das religiões afro. Mas eu ia chamar de inspirações, pessoas que nos inspiram, mas eu vou chamar de iluminações. Mesmo porque inspirações eu acho que eu vou tratar mais no domingo. No domingo eu vou iniciar um bloco sobre a música, para tratar de temas da música atual, antiga, tipos, reflexões sobre os tipos de música, sobre as músicas, sobre a história da música. E daí eu acho que a palavra inspirações serve mais. Para este bloco eu vou chamar de iluminações. Porque são luzes que brilham no mundo, né? Os hindus usam essa palavra iluminação. Aquele momento, abertura da mente, sim, está no mundo escuro e ela se ilumina e ilumina a sua volta, como Krishna fazia. Eu vou tratar do Krishna também, um deus hindu. Mas creio que essa presença no mundo também foi uma luz. Essa que eu vou tratar hoje, que é o Francisco de Assis. Que na verdade tinha o nome de João Pedro, que a mãe dele deu para ele, João Pedro. Mas o pai o chamou de, apelidou de Francesco, porque eles tinham meio que uma origem francesa, e então ele francês, misturou com italiano, ali ficou Francesco. E por fim conhecido por nós como Francisco. O São Francisco se tornou são para os crentes, para os cristãos, santo. Nascido em Assis em 1181 ou 1182 e morreu em 1226. Então lá na Idade Média, começando a Alta Idade Média. Ou é baixa? Tá. 1181, 1182 nasceu, 1226. Ele começou a ser conhecido, assim, a ser venerado mesmo, como uma pessoa muito especial em 1228. Mas, claro, em vida já foi muito admirado. Ele era rico, ele era filho de um rico comerciante da cidade de Assis, na Itália. Eles já vinham meio ricos da família francesa e se deram muito bem e se apegaram a esse negócio do comércio. Ali na cidade de Assis, na Itália, a Itália era um importantíssimo centro de navegação e comércio, então eram ricos. E o João Pedro, o Francesco, ele vivia a vida de rico. Mas ele era um cara, assim, ele queria umas coisas diferentes. Ele era aventureiro e uma dessas aventuras foi se inscrever numa guerra lá para viajar, para guerrear como uma aventura, mas também
para conhecer outras terras, outras pessoas, outras garotas, é claro, um jovem, cheio da grana, habituado aos luxos e prazeres, né? Aliás, ele tem um pouquinho de parecido com Buda nisso, Santo Agostinho. Aqueles santos que viveram bem a vida antes da sua conversão, vamos dizer assim, do seu chamado para a vida religiosa. Então, na guerra lá, ele acabou sendo preso. Ficou um bom tempo preso, acho que mais de um ano. Ficou doente. Ali ele passou uns perrengues. Aí ele conseguiu fugir da guerra, ajudaram ele foi de volta para a Itália. Ele continuou a vida dele de festa, bagunça. Mas ele não ficava muito satisfeito. Ele tinha uma coisa que incomodava ele. O pai dele achava ele meio vagabundo, meio ovelha negra, né? Um dia, ele nem dava bola para nada, os outros que se lascassem. Mas mesmo assim, uma coisa doía no coração dele, ele tinha conhecido o sofrimento, ele via o sofrimento, que nem o Siddhartha Gautama, o Buda, né? Ele no sofrimento tinha uma coisa. Um dia ele passeando na floresta, ele ouviu os leprosos, uma turma de leprosos se aproximar dele. Eles traziam sininhos amarrados para avisar que estavam chegando perto, porque eles eram impuros, assim, uma doença que podia pegar. Mas ele não conseguiu sair de perto e se encontrou com o leproso. E ele antes tinha nojo desses caras, assim, maltrapilho, doente, sujo, sem vida social, mas ele não conseguiu. Ele ajudou o pobre. E desse dia em diante ele foi morar num celeiro, sozinho. Um amigo dele levava comida para ele. E aí o pai dele reclamou. Relaxado, vagabundo, não segue a vida cristã da tua família, tu tinha tudo pela frente. Sabem o que ele fez? Tirou toda a roupa dele. Disse, não quero mais essa porcaria de vida. Eu vi o sofrimento daqueles homens leprosos, eu quero ajudar os pobres. E aí um bispo de fora da cidade, de uma igreja fora da cidade, igreja de São... esqueci o nome. Pelo jeito, um padre meio marginal deu força para ele. Ele disse, agora eu vou dedicar minha vida a isso. Nada mais de dinheiro, só o que eu necessito, um pano para vestir, daquelas roupas assim, de saco. A comida, eu espero se alguém me der. E Dante Alighieri, um grande escritor, diz que ele foi a primeira luz da Renascença, porque ele via a natureza como uma coisa boa. Antes, o pessoal assim, nem se preocupava com a natureza, tinha medo da natureza, tudo era medo de demônios. E ele disse, não, os passarinhos, meus irmãos, a lua, minha irmã, as plantas, minhas irmãs, todos são amados de Deus. E é um santo magnífico pelo enorme amor que revelava por tudo.
pela paz que ele trazia à sua volta, por receber a todos e tudo tão bem. Teve gente na igreja que não gostou dele, viu? Mas ele já era tão admirado pelas pessoas de Assis e da Itália que a igreja admitiu sua ordem a existir, mesmo aqueles bispos e arcebispos e cardeais e o Papa com aquela riqueza toda, deixaram ele existir e ele se tornou a ordem dos franciscanos. Surgiu ao lado a ordem das irmãs clarianas ou clarissas, que foi uma garota da sua época que seguiu a mesma vocação. Algumas cabeças doentes diziam que eles tinham relações sexuais. E se tivessem, a doença está na cabeça dessa gente que é obcecada por sexo. Tanto faz. O importante é o que ele trouxe, a nova ideia, a nova luz. Francisco de Assis, o santo dos bichinhos, o servo dos pobres. Então esse foi o Iluminações 001, São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis. Paz e bem.